pelas cidades e aldeias, ensinando o caminho para Jerusalém. E perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos aqueles que se salvam? E Jesus lhe respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois vós. Então direis: Comemos e bebemos na tua presença, e tu nos ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde sois vós. Apartai de mim todos quantos praticais iniquidade. E haverá choro e ranger de dentes naquele dia, quando vides Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e eles lançados fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão na mesa com Abraão, do reino de Deus, com Abraão, Isaque e Jacó. Deveras os últimos serão os primeiros, e os primeiros que serão os últimos. Veja que coisa tremenda esta palavra que Jesus deu, né? Que percorria, a Bíblia diz que Jesus percorria as cidades, né? Porque Jesus não tinha tempo, né? Jesus, todo o seu tempo era dedicado para o reino de Deus, porque havia aqui algo supremo na vida de Jesus. E você diz: Pastor Orlando, o que era supremo? Era a supremacia de Jesus estava na área sentimental, negativa. Não, a supremacia, aquilo que Jesus dedicava, era na área profissional. Também não. Era nos seus estudos e aperfeiçoamentos para o futuro. Também não. A Bíblia diz que Jesus tinha como supremo a obra do Pai. E a Bíblia diz aqui: percorria Jesus as cidades, as aldeias, os válados, né? Ensinando o caminho para Jerusalém. Então Jesus tinha uma prioridade, que era a obra de Deus e a obra do Pai. E aqui diz, um homem aproximando de Jesus perguntou: são poucos aqueles que se salvam? E Jesus respondeu a este homem dizendo: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, né? Então Jesus está dizendo que existe até pessoas que vão procurar entrar por essa porta, mas não poderão. Essa porta é uma porta que Deus abre para cada um de nós, né? A porta da bênção, a porta da vitória. Ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Quando Jesus fala da porta estreita, ele está falando de alguma coisa que é séria, né? De alguma coisa que é verdadeira, que é real. Porque, irmão Cléris, quantas pessoas, né, têm entrado pela janela, não é verdade? No reino de Deus não existe como a pessoa entrar pela janela ou subir pelo elevador, é ou não é? Ou fazer uma ponte, que nem o caso daquela pessoa que cortou o pedaço da cruz dela para ficar mais leve, né? E Jesus disse aqui: esforçai-vos, lutai. Quando Jesus diz assim, esforçar, lutar para entrar pela porta estreita, ele está dizendo que o caminho das facilidades é um caminho perigoso, e é um caminho que muitas pessoas têm tomado esse caminho, e elas têm lá na frente entrado numa situação difícil. Às vezes, hoje a pessoa está embaralhada, hoje a pessoa está sofrendo, hoje a pessoa não sabe porque a vida dela ela não consegue se levantar, mas porque ela tomou o caminho errado. Jesus, ele está dizendo aqui, está nos orientando que nós devemos tomar o caminho, não o caminho das facilidades, porque às vezes as nossas decisões hoje, elas comprometem o nosso futuro. E é importante. Por que o senhor está falando isso, pastor Orlando? Porque Deus, e a palavra de Deus, ela dá direção. Que uma coisa que nós precisamos é ter direção de Deus, saber o que nós estamos fazendo. Não existe uma vida feliz e abençoada se nós tomamos as decisões erradas, é ou não é? A nossa vida é feita de decisões.
E Jesus, quando Jesus falou da porta estreita e a porta larga, ele estava dizendo que existem duas portas. Ou seja, a vida nos propõe, existem facilidades. Eu conversava com um rapaz agora que ele trabalha e ganha um salário. Mas ele foi convidado para trabalhar num esquema de corrupção para ganhar 10 vezes o que ele ganha. E ele diz: pastor Orlando, eu estou numa situação difícil. O senhor sabe, eu tenho 3 filhos. E eu não estou conseguindo vencer, pagar minhas contas. Eu estava pedindo a Deus, agora apareceu uma proposta. Mas era uma propina. Para ele ganhar 10 vezes mais do que ele está ganhando. Eu digo: filho, fica onde você está. O pouco com Deus é muito. Se você, esta porta que está se abrindo para você, é a famosa porta larga. Que muitas pessoas têm aceitado essa proposta. A vida, ela nos apresenta algumas propostas. Você sabe que as coisas erradas aparecem no nosso caminho? No colégio aparecem as drogas, ou não é? É um relacionamento indecente. Quantas pessoas têm tomado a decisão errada? Tem pegado com facilidade. O dinheiro tem corrompido a vida de muitas pessoas. Como que uma pessoa pode ser abençoada se ela está infiltrada no esquema de corrupção? Pastor Cleverson, né? Irmão Cleverson está aqui diante de mim. Nós estamos vendo que nós precisamos da orientação divina. O ser humano, ele não consegue por si só tomar uma decisão certa se ele não tiver a luz. O Espírito Santo de Deus, Davi disse assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por que Davi falou isso? Davi disse: não, eu sei tudo, eu estou sabendo de tudo, eu sou rei de Israel, eu bato no meu peito, eu tenho confiança no meu taco, eu faço o que eu... Davi era assim? Não. Davi diz assim: longe de mim tal coisa. Davi diz assim: diz o nécio no seu coração, Deus não existe. Não é verdade? Davi, ele tinha sua confiança em Deus. No Salmo 37, Davi expressa assim, ele diz assim, não te indigne por causa dos malfeitores, não tenhas inveja daqueles que praticam a maldade ou a iniquidade, porque cedo serão ceifados. O que ele quer dizer? O Salmo 37, você pode abrir até na tua casa. O que Davi está dizendo que existem pessoas que elas querem crescer de uma maneira errada. Deus, ele quer nos prosperar, Deus nos quer abençoar, mas nós temos que crescer da maneira certa e não da maneira errada. E Davi diz lá, ele diz ali: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele tudo fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e teu juízo como o sol do meio-dia. Espera no Senhor e faz o bem. No começo do Salmo diz: não te indigne por causa dos malfeitores. Que tem pessoas